posso descer sobre os meus pés, mas também subir ao chamamés, pois mirava sempre pro círculo azul, e o céu não sabia onde era o nosso. Dentro dali flutuava um sol. O Espaço da Dança foi um local muito importante, porque desde 2008 que a Marina me convidou para dar aula, eu tenho tido a felicidade de estar na minha cidade fazendo uma coisa que eu mais gosto, que é trabalhar com dança, e eu fui muito feliz e sigo sendo muito feliz trabalhando no Espaço da Dança. Para mim existe um reconhecimento de fato pela minha trajetória, e isso se revela na maneira afetuosa e respeitosa com que me trata a diretora da escola, que é a Marina, e me trata com as pessoas todas que trabalham na escola. Eu sou muito feliz por fazer parte da família Smurf.
E o que eu mais gosto lá é das aulas, dos professores, das amizades que eu fiz lá, de tudo, das apresentações, de tudo, dos cursos. E isso mudou muito na minha vida, isso influenciou muito. Hoje em dia eu não consigo mais me ver sem dançar, sem estar dentro de uma sala de aula, sem botar uma sapatilha. E por mim eu dançava todos os dias, todas as horas, porque é maravilhoso. E o Espaço Dança é uma família, eles... Lá tu te sente muito confortável, é quase que eles te dão um abraço, porque é uma família, é a família Smurf. E a melhor lembrança que eu tenho de lá, com certeza, é as apresentações, mas também os cursos, os momentos inesquecíveis dentro de sala de aula, as risadas, tudo. E eu faço parte da família Smurf desde os meus 6 anos de idade. E isso é maravilhoso, porque eu nunca quis sair, eu não penso em sair, porque lá é minha segunda casa, é maravilhoso estar lá, são risadas, é aula, e a dança me faz muito mais feliz, me traz felicidade, alegria, me traz paixão. E com certeza me torna uma pessoa muito mais feliz, muito mais alegre todos os dias. E muito mais esforçada, porque a dança faz a gente se esforçar um pouco mais. E com certeza o Espaço da Dança é maravilhoso, é uma família e eu não consigo largar de lá.
Eu faço parte do Espaço da Dança como mãe há 13 anos, mais ou menos. Assim, 13 anos consecutivos, né? A Helena começou dançando balé, me lembro. Aí foi gostando, cada vez que passava, gostava mais. Era uma dança, era outra. No fim, ela já fazia jazz, ela já fazia indiana, era a dança do ventre. E aquilo ali fazia muito bem para ela e para mim também. Porque o Espaço da Dança tem um carisma, a família Espaço da Dança tem um carisma, um carinho muito grande por todas as bailarinas. Ali não existe diferença, né? E a gente como mãe, a gente enxerga todo esse carinho que as filhas da gente são tratadas, né? Então, assim, ó, é emocionante ver. Eu sinceramente, assim, me identifiquei muito, gostei muito e sempre incentivei a minha filha, né? Achei um ambiente maravilhoso para ela, sempre, desde que no momento que ela começou, né? E tudo assim, ó, é uma expectativa muito grande, né? A gente fica ansiosa porque elas estão ensaiando durante o ano para fazer a mostra no final do ano, tá? Então a gente fica naquela expectativa muito grande. Quando elas cresceram, quando a minha cresceu, né? Vou falar pela minha, vieram as viagens, aí tinha os festivais fora. Aquilo ali era fantástico. Embora com todas as indiadas, que às vezes a gente saía viajar 2 da madrugada, né, pra fazer passagem de palco. Então aquilo ali tinha uma energia tão boa, porque assim, era uma adrenalina. As meninas concorriam com participantes de outros lugares, né, e ali a gente, assim, ó, eu sentia isso em todo mundo tinha aquela união, todo mundo torcendo por todo mundo. Então, daqui a pouco uma deu um probleminha na saia ali, conseguimos, tira uma, tira da outra, a segurança empresta, uma ajudando a outra, tá? Uma ajudando a outra. E o resultado final era visível, né? Porque no momento que elas ganhavam troféus, que elas ganhavam medalha, era o primeiro lugar, era o segundo, a vibração era de todas. Não interessa se era de uma ou se era de outra, se era da que era mais amiguinha, entre aspas, né? A parceria delas era assim, ó, é muito legal mesmo. E todo esse tempo eu acompanhei elas em todas as danças. Porque isso aí também é uma coisa que eu vejo de bom. Elas assim, ó, elas dançam em qualquer lugar. Não existe aquilo assim, vou dançar só em palco. Não. Tá? Elas participam numa escola que convidam para elas dançarem. Né? Se precisar dançar no meio da chafariz, elas dançam, como já fizeram uma vez. Tá? Então, para elas não tem lugar ruim. Porque elas gostam muito do que fazem. Aquilo ali elas fazem com carinho, elas fazem com um amor muito grande. E assim elas se preparam, elas se maquiam, elas se arrumam da mesma maneira que elas vão dançar num palco, num grande evento, num grande festival, como se elas forem dançar ali numa apresentação, vamos dizer, de uma mateada, no pátio de uma escola, como já aconteceu. Uma vez a gente convidou elas lá da escola, elas participaram, tá? E é o mesmo carinho, é o mesmo amor que elas sentem, porque elas gostam de dançar, porque elas amam dançar. E o Espaço da Dança oferece para elas um ambiente que elas se sentem bem, né? Em primeiro lugar, elas se sentem muito bem ali, né? E acaba assim, ó, aquele amor pela dança aumenta cada vez mais. Então a gente sente no olhar delas, a gente sente na respiração delas, que aquilo ali para elas faz muito bem mesmo. E eu como mãe, também adoro, participo, eu ando por tudo com elas, sem problema nenhum. Posso ter que trabalhar no outro dia, não tem problema. Me levanto cedo e vou, tá? Até de alma renovada, porque faz bem para todo mundo. Aquelas meninas dançando, é assim, ó, porque elas dançam com o coração, né? Elas dançam porque elas gostam de dançar.
E volta a ser